Boa noite a nossos irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem, aos irmãos que estão sob tratamento. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje nós teremos nossa irmã Rose Cabral, que é do NEAM, Núcleo Espírita Aristide Monteiro, em Olinda. Ela vai lembrar o que Jesus nos ensinou sobre o que mais agrada a Deus. Abordará o ressentimento, o perdão das ofensas, a reconciliação com nossos inimigos. Com a alma pura, sem animosidade e ódio, estaremos nos credenciando para obter a misericórdia de Deus quanto às nossas faltas. Se nós queremos a misericórdia, precisamos ser misericordiosos com os outros. E Jesus deu um exemplo sublime do perdão para aqueles que o flagelaram. É perdoando que se é perdoado, diz a oração de Francisco de Assis. Bom, vamos iniciar elevando o pensamento ao Criador, harmonizando nossa mente, para que tenhamos um ambiente de luz, boas energias, que possam favorecer a nossa irmã que usará da palavra. Que as bênçãos celestiais recaiam sobre todos nós, encarnados e desencarnados, e rogamos a misericórdia de Deus para o mundo, os países em guerra, os flagelos, as perseguições, as injustiças, todas essas mazelas que nos atrasam a evolução do espírito. Que essa misericórdia chegue para todos, que Jesus, com a sua luz divina, ilumine nossas consciências e acalme os nossos corações. E assim, damos início aos trabalhos da noite e passamos a palavra à nossa irmã Rose para que nos traga a sua mensagem. Muita paz. Seja. Assim seja. Boa noite a todos. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, continue nos abençoando, hoje e sempre. Agradecendo desde já a oportunidade de estarmos aqui, todos unidos e reunidos em nome do Senhor. Como o irmão falou, meu nome é Rose Cabral, sou trabalhadora do NEAM, Núcleo Espírita Aristide Monteiro, que fica aqui em Olinda, né, ao lado do Hospital Tricentenário. E já agradeço desde já a oportunidade de estarmos aqui, né, servindo, porque servir é a nossa missão. Né? Aqui ninguém sabe mais do que ninguém, somos todos aqui em busca de estudar para nos melhorarmos, para nos tornarmos seres humanos melhores. Esse é o objetivo da doutrina, nos tornarmos seres humanos melhores. E a gente só vai conseguir isso quando a gente começar a colocar em prática o evangelho, quando a gente começar a estudar. Né? Porque a gente estuda, agora há pouco eu estava conversando com o irmão, quando a gente vem, adentra a casa espírita pela primeira vez, a grande maioria das vezes nós viemos movidos pela dor. Eu vim movida pela dor. Né? E aí, quando a gente entra na doutrina espírita, a gente começa a entender que a dor não é um castigo. A dor é uma mola propulsora que faz a gente avançar. E a prova disso é tanto que nos faz a gente sair da nossa zona de conforto e faz a gente procurar ajuda. E aí, muitas das vezes, a gente vem procurar ajuda num ponto de luz como esse. Mas basta só vir? Basta só assistir uma palestra? Basta só tomar um passe? Tomar uma água fluidificada? Assistir fazer um evangelho no lar, que é importantíssimo? Só isso basta? Ou então só uma coisa ou outra? O importantíssimo do tratamento na casa espírita se chama reforma íntima.
a transformação interior, né? A gente ouve tanto falar disso quando a gente entra na casa. Logo no primeiro momento, a gente fica transformação, reforma interior. A gente acha meio vago. Mas o processo é muito simples, como estávamos a conversar agora há pouco. O processo de transformação, o processo de melhora é de dentro para fora. Muitas das vezes a gente começa um tratamento na casa espírita, eu soube que aquela casa espírita é muito boa. Eu vou para lá que eu quero resolver meus problemas. Aí vem, assiste uma palestra, toma uma água fluidificada, faz um passe, participa do passe, é ensinada, é orientada a fazer o evangelho em casa. Mas muitas vezes a gente não faz, porque não consegue escolher um dia, não consegue escolher uma hora. Vem uma semana fazer um tratamento, não vem a outra. Aí muitas das vezes a gente ouve alguém dizer, aqui não, mas algumas vezes a gente ouve alguém dizer, eu vou deixar de ir fazer o tratamento naquela casa, porque o tratamento de lá é fraco. Eu não sei se vocês já ouviram alguém comentar, alguém dizer, eu já ouvi muito. Rose, eu vou deixar de frequentar tal lugar porque lá o tratamento é fraco. Será que é fraco? Existe tratamento de casa espírita fraco? Não. Fraco está a nossa falta de perseverança, não é, né, amigo? E entender que a modificação depende de nós. A gente vai ao médico, o médico passa 5 comprimidos, um exemplo. Ou 3 comprimidos, um de manhã, tarde e noite, que é o mais usual. E aí a gente, quando sai do médico, vai logo na farmácia comprar aqueles remédios e geralmente a gente toma, né? Que a gente quer ficar bom. Segue o horário e segue as etapas do dia. Por que que o tratamento espiritual é diferente? A gente não quer ter horário, a gente não quer ter dia e quer ficar bom. E esquece que o principal de tudo isso aí do tratamento é a gente absorver tudo que a gente aprende aqui, todas as orientações do estudo, do evangelho, do tratamento, mas de fato para ser colocado daquele portão para fora. Porque ser bom dentro da casa espírita é fácil. Aqui, se alguém pisar no seu pé, você vai dizer, não, irmão, foi o meu pé que antecipou-se ao seu e foi para baixo, aí você sem querer pisou. Olha que resposta linda para uma pisada de pé. Mas eu quero ver a nossa mesma resposta, esse mesmo comportamento nosso, daquele portão para fora, quando alguém pisa no pé da gente. Corta o carro da gente no trânsito. Corta a moto. Hoje mesmo, antes de vir para cá, e a gente tem que começar a colocar a nossa vivência, o Evangelho do Cristo, na nossa vida diária. Hoje mesmo, minutos antes de vir para cá, eu deixei um carro numa garagem que estava sem ninguém usar. Pelo menos eu pensei que estava sem ninguém usar. Como eu ia sair rápido, eu deixei o carro atrás. Deus é tão bom que eu já estava toda pronta descendo o prédio. Quando alguém telefonou, eu peguei o telefone. Era a moça que ia sair por essa garagem. O carro dela não estava na garagem, mas ela ia sair por ela. E ela já ligou, já com raiva. Quando ela começou a falar, que ela disse, eu disse, minha querida, mil desculpa, perdão, eu estou descendo agora. É porque como não tinha carro na garagem, eu não ia imaginar que o seu carro atravessado do outro lado ia sair por essa garagem. Mas o erro é meu. Eu estou descendo agora. Aí desci, quando eu desci lá, ela já não disse mais nada. Aí estava o esposo dela em pé. Eu disse, moço, olha, me perdoe, de coração. Eu vou ter mais cuidado agora.
que eu sei que isso é muito chato, me perdoe. Aí ele, não, não, pode ficar tranquila. Ela baixou a cabeça e entrou no carro. Não é fácil a gente trabalhar as ofensas. É quando uma coisa dessa acontece, que eu ajo desse jeito, é que eu já vi, eu vejo que esse ano, agora em outubro, vai fazer 25 anos que eu estou nessa doutrina. Eu vi que eu estou colhendo os frutos dos 25 anos, agora. Que coisa boa, né? Uma hora é chegada. De tanto você ouvir, de tanto você estudar, a gente tem que colocar em prática em algum dado momento, nas pequenas coisas. Que é nas pequenas coisas que fazem as grandes. A transformação é nisso. É naquela resposta atravessada que você poderia ter revidado, mas não revidou. É o erro que você assumiu, muitas das vezes até você achando que não estava errado, mas você assumiu para cessar a polêmica. Um pedido de desculpa é mais fácil do que um bate-boca. Tudo que a gente está conversando hoje, o evangelho, é tudo uma corrente. Um assunto puxa o outro. E o que nós conversaremos hoje está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E nesse tema, nesse capítulo, a gente vai falar sobre perdoai. Veja os temas que aborda esse capítulo. Perdoai para que vos perdoe. O capítulo já começa assim. Hoje a gente vai enfatizar mais sobre o ponto 7 desse capítulo, que é o sacrifício mais agradável a Deus, que está em Mateus, capítulo 5, versículo de 23 a 24. Mas antes disso, antes de a gente chegar nesse versículo, esse capítulo começa assim: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Mateus traz para a gente esse relato do Cristo, essa fala, no capítulo 5, no versículo 5 a 7. Depois, no versículo 14 a 15, você vai ver que todos esses trechos do versículo do começo do versículo do capítulo 5 de Mateus e todos os versículos seguintes, até o 24, todo embasado, trabalhado na base do perdão. E do 14 a 15 ele fala: se perdoarde aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e lhe exibir sua falta em particular entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Veja. Perdoardes aos homens quando eles vos ofenderem, para vosso Pai também vos perdoardes os pecados. Faça a sua parte. Muitas das vezes a gente quer pedir, né? A gente pede a Deus várias graças. A gente quer ter paz dentro de casa. A gente quer ter equilíbrio dentro de casa. Aqui a gente quer ter harmonia. Nós queremos ter harmonia dentro do nosso lar. Mas nós estamos sendo esse ponto de harmonia? Esse ponto?
A harmonia que a gente deseja está começando por nós estamos sendo esse exemplo. Nós, sempre ao amanhecer, ao deitar, costumamos sempre fazer a oração do Pai Nosso. E nós falamos automaticamente: perdoai as nossas ofensas, assim como nós vamos perdoar quem nos tem ofendido. De manhã, logo cedo. Ninguém nem lhe ofendeu ainda. Ninguém nem pisou no seu pé. Mas você já está se comprometendo com o Papai do Céu, que ele perdoe você, que ele lhe ajude, que você vai fazer o mesmo. A gente já amanhece, ou dorme, ou durante o dia, fazendo esse compromisso. Se a gente está fazendo isso de uma forma mecânica, vamos prestar atenção bem o que a gente está afirmando, pedindo, se comprometendo com o Criador. Depois, no capítulo seguinte, antes de chegar ao ponto 7, ele fala sobre a importância da reconciliação com os adversários. Reconcilia-te com seus adversários. Reconciliar-vos o mais depressa com o vosso adversário. Está em Mateus também. Capítulo 5, versículo 25 a 26. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário enquanto estás com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houver de pago até o último ceitil. Tudo isso já está nos preparando para o que a gente vai conversar. Já pede para a gente perdoar, já pede essa responsabilidade que a gente tem de pedir, antes de a gente, essa questão do pedir, e a importância do reconciliar-vos enquanto estáis aqui. Se reconciliar-vos depressa, diz o Evangelho, enquanto estás aqui no mesmo caminho com aquele que achas que é teu adversário. Vem o tema que a gente vai conversar hoje. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, pois, quando apresentado, está lá em Mateus novamente, capítulo 5, versículo de 23 a 24. Se, pois, quando apresentarde vossa oferenda, ao recado de Jesus, se, pois, quando apresentarde vossa oferenda ao altar, vós vos lembrarde que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar e ide, antes reconciliai-vos com o vosso irmão. E depois voltai para oferecer a vossa dádiva. Veja, na antiguidade era de costume, os judeus praticavam muito isso, essa questão do sacrifício, da oferenda. Dar algo material a um ser espiritual. Faz sentido? Para a gente hoje não, graças a Deus. Mas em outrora, a gente achava que fazia sentido. Pedir uma dádiva ao Senhor, pedir riqueza, pedir prosperidade, pedir paz. E em troca dessa paz,
moedas no altar. E, em troca dessa paz, sacrifício de animais. E, em troca dessa mesma coisa que você está pedindo, quiçá um sacrifício até de uma pessoa. Como foi o caso de Abraão, que deu em sacrifício, predispôs seu filho. Porque se queria uma graça, quanto mais difícil você achava alcançar aquela graça, mais o sacrifício, a importância de um sacrifício maior. É oferecer algo material a um ser espiritual. Depois ele diz, quando disse Jesus, ide-vos reconciliável com o vosso irmão, antes de apresentar a vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que se cometeu injustiça contra um dos seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Então a oferenda será agradável a Deus. Então, nos é mostrado que o sacrifício mais agradável a Deus é a própria transformação. Você quer fazer algo para agradar a Deus? Você está feliz porque algo lhe aconteceu de bom? Transforme aquela sensação boa, aquela energia boa, em algo de bom para o próximo. O Cristo disse aos seus discípulos, estava com fome, não é isso? E não me deste comida. Estava com sede e não me deste o que beber. Queria me vestir, precisava de me vestir e não me destes vestes. E os discípulos, Senhor, quando foi que o Senhor teve fome e a gente não lhe deu comida? Quando foi que o Senhor teve sede, a gente não lhe deu água? Quando foi que o Senhor precisava de vestes e a gente não lhe deu? E ele falou, toda vez que um pequenino, que você nega ajuda a um pequenino, e um pequenino não é um ser pequeno não, tá? É de condições pequenas. Toda vez que a gente deixa de ajudar alguém ou algum ser que esteja precisando, é a ele que a gente está deixando de ajudar. Então, veja a nossa responsabilidade. Essa semana eu estava dizendo isso para uma pessoa da minha família, que ele não gosta muito de dar ajuda quando batem na porta dele. Ele disse que preferem deixar a pessoa chamando. Ele disse que aquilo aborrece. Eu disse, imagine, vamos mudar de posições. Imagine se fosse você a ter fome e a precisar, ao invés de fazer alguma coisa para adquirir aquela comida de uma forma ilícita, a pessoa preferiu bater na porta para pedir um alimento. E aí eu li para ele essa passagem do Cristo. E aí eu pedi para ele se colocar no lugar do outro. Porque a empatia, gente, a empatia não é só a gente ter resiliência ou se compadecer com a dor do outro, não. A empatia é muito mais além. A empatia é você calçar o sapato do outro. Como assim, Rose?
É você analisar o que o outro está passando do ponto de vista do outro, não do seu. A gente é muito bom de julgar. A gente é muito bom de criticar. Se fosse eu, fulano está sofrendo ali, mas se fosse eu, já tinha resolvido a situação. Eu teria feito assim, 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 assado. Mas ele não faz. É bobo. Muito mais fácil se ele fizesse assim, assim. Só que fulano, a gente não teve a história de vida de fulano. A gente não mora na casa em que fulano mora. A gente não teve a infância que fulano teve. A gente não tem as condições que fulano tem. Aí julgar fulano nas nossas condições é fácil. Difícil é julgar nas condições dele. Se colocar nas condições dele. Por isso a importância do ouvir. Eu acho que uma das maiores caridades que existe é o ouvir. Não é à toa que Papai do Céu, que tudo é muito sábio. Não é à toa que Papai do Céu nos deu 2 ouvidos e uma boca. Porque se fosse para a gente falar mais, a gente tinha 2 boquinhas aqui. Aí você disse, seria horrível. Não, não, seria bonitinho. Se o objetivo fosse esse, mas a gente tem 2 ouvidos. Tem tanta gente precisando aí só ser ouvida. Só ser ouvida. Sem julgamento. Só ser ouvida. E a gente tem 2 ouvidos. Está na hora de a gente colocar eles para trabalhar, né? Tem outro ponto que ele disse. Quando Cristo disse, só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Que antes de apresentar a ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. Se cometeu injustiça contra um dos seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável. Veja que o Cristo materializa esse preceito, porque os judeus ofereciam, como eu falei, essa questão dos sacrifícios materiais. E Jesus é um ser espiritual muito sábio, sempre foi, desde quando esteve entre nós e até hoje. E quando ele queria falar ou ensinar, ele pegava elementos que nós costumamos chamar essas passagens de parábolas. Ele pegava elementos do cotidiano para que as pessoas pudessem entendê-la. Ainda hoje, mais de 2000 e poucos anos, nós ainda não conseguimos entendê-lo. Porque se nós conseguíssemos, nós colocaríamos tudo em prática que ele deixou. Todo o evangelho do Cristo. A gente não só estaria estudando, mas nós estaríamos colocando em prática. Se a gente ainda não está, que a gente ainda não entendeu. Mas a gente está se preparando. Estamos em processo de evolução. Somos todos anjos em construção. Em construção. Ontem um irmão na palestra pegou no meu ombro e disse, essa moça é um anjo. Eu olhei para ele, ele disse, em construção. Eu disse, aí tá certo. Assim somos nós. Em construção. A transformação. O sacrifício mais agradável a Deus, então, a partir daí, a gente começa a entender o que é que ele quer dizer. Ele não quer bens materiais. Ele não quer uma promessa material. E aí, em promessa, eu lembrei
de uma pessoa querida que ela disse: Rose, eu fiz uma promessa para Deus. Eu disse: eu fiz uma promessa. Eu pedi a ele que o meu filho estava passando por umas situações difíceis e eu disse a ele, eu conversei com ele, que se ele me ajudasse a meu filho sair dessas dificuldades, com essas amizades não muito boas, eu iria deixar de comer chocolate. Eu olhei para a pessoa e disse: eu não entendi essa promessa. Disse: não, porque eu vou lhe explicar. É porque o chocolate, eu gosto muito de chocolate, a pessoa dizendo, né? Eu gosto muito de chocolate, mas o chocolate me faz mal. Aí o médico disse que eu tinha que deixar de comer chocolate. Mas é um sacrifício muito grande para mim deixar de comer chocolate. Então eu conversei com Deus. Se Deus ajudasse eu tirar meu filho dessas amizades não tão boas, desse meio não tão bom, eu ia fazer esse sacrifício de deixar de comer chocolate. Veja, eu disse: olha, eu sendo você, voltava a comer chocolate. Porque essa promessa, esse acordo aí não foi contabilizado. Porque um acordo só que você vai ser beneficiado, você vai deixar de comer chocolate e você vai se beneficiar. Ele vai ajudar seu filho a sair das amizades não tão boas, você também vai se beneficiar. E o retorno? O sacrifício, a coisa boa que você vai fazer. Em contrapartida de tudo isso que a gente pede. Agora sim, você, Senhor, se o Senhor me ajudar, meu filho, deixar de andar com esses irmãos que estão guiando ele para um caminho não tão bom, eu vou passar a fazer um trabalho social com mães que também estão passando por esse problema, com jovens que estão na rua se perdendo com droga, com vício, com álcool. Aí sim. Porque fazer o bem exige um sacrifício. Você ia sair da sua zona de conforto, sair da sua casa, sair do seu lar, para estar junto com essas pessoas, para junto com elas adquirirem a transformação. Pedir perdão quando a gente ainda tem mágoa é outro ponto. A gente pede tanto a Deus que perdoe as nossas ofensas, as nossas falhas, as coisas erradas que nós estamos fazendo, mas a gente está perdoando. Como é que está essa questão do perdão? Eu vou para o centro, Rose. Eu vou para o centro, eu trabalho quase todo dia no centro. Eu trabalho na harmonização, eu trabalho na desobsessão, eu trabalho no passe, eu faço campanha do quilo. Agora eu não falo sou de mal da minha tia, ela me fez uma. Não falo muito com meu primo, não gosto dele. Tem um vizinho lá também que eu não falo. Aí a gente está trabalhando, entrando nos trabalhos, mas cadê a transformação? É a mesma coisa, é as oferendas no altar. Cadê a transformação de fato? Vim por vim. Eu falo muito da campanha do quilo, porque eu sou uma pessoa apaixonada pela campanha do quilo. E converso muito onde eu estou, eu converso sempre sobre a campanha do quilo. Eu tenho um amigo que disse: Rosa, eu estou com muitos problemas, eu vou fazer uma campanha do quilo lá, que aí eu me livro dos problemas. Eita. Eu disse a ele: meu filho, vá não. Porque se você vai nesse intuito de fazer uma campanha do quilo e se livrar dos problemas, porque se a gente viesse fazer uma campanha do quilo e se livrasse dos problemas, a casa não tinha 20 voluntários dia de domingo, não, tinha bilhões. Ia faltar pessoa para ser ajudada.
Quem é que não queria ficar livre do problema e vir só fazer uma campanha do quilo? A transformação é lenta, é paulatina. A gente vai ouvindo, a gente entra na casa doente da alma. Às vezes a doença já se avançou tanto que ela passou, que existem as doenças psicossomáticas, as reações, as energias negativas são tantas que já adoeceram o nosso corpo físico. Coisas de anos, mágoas de anos, rancor de anos, que às vezes desenvolvem uma úlcera, problemas ósseos, de anos de intransigência. Ah, eu sou assim, sou mesmo assim, e eu sou mesmo assim, não muda assim, sou assim. Aquele efeito Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, né? Aí aquela intransigência, aquela. Aí vai se. Por anos. Aí a gente termina adquirindo as dores ósseas. Que? Puxa, toda ação tem uma reação. Aí a gente termina adoecendo o nosso corpo físico. Aí volta a dizer, aí a gente quer vir fazer um tratamento na casa e ficar bem de construções e procedimentos que a gente está fazendo há anos. A gente quer ficar bom em um mês, 2. Só vindo, sem se transformar, sem um evangelho no lar para nos equilibrar, sem a transformação, porque a gente quer ficar em paz, em equilíbrio. Muitas das vezes a gente faz esses compromissos, essas promessas ao Pai, mas nós sabemos o que a gente precisa consertar, nós sabemos. Cada um daqui sabe o que precisa trabalhar em si. É aquele egoísmo, é aquele orgulho, é aquela pessoa que é muito boa só para os seus. Fulano é muito bom. Só para os que lhe cercam. Ou então, ao contrário, como a gente vê, fulano é muito bom fora de casa. Educado, fala baixo, tranquilo, paz, harmonioso, mas quando chega em casa, e por que a gente quer receber essa dádiva e é tão difícil de a gente colocar em prática? A gente quer receber, a gente quer ser feliz, a gente quer ficar bom da saúde, mas aí a gente não consegue se livrar. É feita a lição do livro Fonte Viva, a lição 172 do livro Fonte Viva. Está lá, Emmanuel pergunta sobre as portas. As portas que nós estamos dando preferência para passar. Aí nós temos a consciência, que é a porta estreita, vai nos levar ao processo de evolução. Só que na nossa bagagem está ainda o apego material, está uma bolsinha aqui atrás nas costas, com apego material, com ambição, com orgulho, com egoísmo, isso tudo é bolsinha nas costas. Com a falta de perdão, com rancor, com a mágoa, tudo bolsinhas aqui. Aí a gente não consegue passar pela porta estreita carregado de bolsas.
a gente vai ter que se desfazer delas. Aí você olha assim, uma bolsa, arroz, mas ainda não estou preparada para deixar essa bolsa do apego. Eu ainda estou muito apegada aos bens, ao meu, que é meu, que é seu, é seu. Ainda estou muito apegada, ainda não estou trabalhando muito essa questão do perdão. Também não tenho condições de deixar essa bolsa aqui, que ainda não estou perdoando tão fácil, não. Ainda tenho um certo orgulho aqui exagerado, um egoísmo. Também não posso me desfazer dessas bolsas, não. Aí a gente não quer desfazer da bolsa, aí a gente vê uma porta larga, que dá para passar com todas as bolsas. Aí a gente vai, passa por ela. Só que a gente esquece que a gente vai colher o fruto de tudo que está nessas bolsas. Da mágoa, do rancor, da falta de perdão, do egoísmo, do apego. A gente vai colher tudo isso passando pelas facilidades. Depois, ele continua dizendo: aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus, ao seu anjo guardião, para o esclarecer, adquiria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque crede-me, Santo Agostinho pede, crede-me, Jesus, Deus o assistiria. Então, é fazermos esse levantamento, é fazermos essa transformação antes de pedir. Eu mesma, eu não estou muito, estou ainda no processo, em construção, né? Estou ainda um pouco distante da perfeição, mas eu vou dizer a vocês, esse levantamento já dói a minha consciência. Eu, antes de pedir a Papai do Céu, eu disse, opa, deixa eu puxar o checklist. Antes de pedir alguma coisa a ele, eu disse, opa, deixa eu pegar o meu caderninho aqui das coisas que eu fiz. Eu estou tendo esse cuidado agora. Fazer um checklist do que eu ando fazendo antes de pedir. Para depois a gente não ficar com a sensação de que Deus não está ouvindo a gente, tá? Ele ouve. O nosso anjo da guarda, que fica do nosso lado, os nossos mentores espirituais, estão vibrando e participando do nosso processo reencarnatório. Se a gente está cumprindo, se a gente está seguindo, está todo mundo em atenção. Resta saber se a gente está cumprindo, se aquilo que a gente está pedindo não aconteceu, porque a gente ainda não tem condições de obter aquilo que a gente está querendo. Porque se a gente obtiver agora, sem estar preparado, a gente poderemos cair. E os mensageiros, quem assistiu o filme, não quer que a gente caia. E se a gente cair, for para o fundo do poço, o objetivo é a gente subir fortalecido. Foi o que a gente viu no filme. É a espiritualidade nos enviando, nos emanando recados, mensagens para nos ajudar a despertar. Esse despertar do homem novo. Quando Jesus disse, eu não vim trazer a paz, e sim a espada, você pode ficar pensando, o que é que Jesus queria dizer com isso, meu Deus? Ele queria trazer guerra, fazer guerra?
fazer confusão. Mas a espada é para matar as nossas más inclinações. Esse homem velho e deixar vinho novo. É para trabalhar isso em nós. Foi isso toda a sua evangelização enquanto esteve aqui. Muita coisa ainda ele não disse, ainda não deixou dito, prescrita pelos apóstolos, porque não tínhamos condições de entender. Como hoje ainda não temos condições, o que ele deixou. Mas teremos. Estamos trabalhando. A terra está trabalhando para sair dessa sintonia de expiação e provas para a regeneração. Significa que teremos espíritos propensos a fazer mais o bem do que o mal. Mais o bem do que o mal. Ainda terá algumas distorções, ainda terão, mas não serão mais benquistos. Não serão mais abraçados. Estamos trabalhando justamente nessa transformação. Colocai, pois, as questões claras e precisas e não tem mais de as multiplicar. Pode-se dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Nós somos seres, tudo o que a gente pede vai ser centuplo. Então, é a gente ter cuidado de nós recebemos o centuplo de tudo aquilo que a gente pede. Mas de tudo aquilo que a gente está se propondo também a se transformar. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. É o perdão, é a reconciliação, é o conhecer-te a ti mesmo, é desejar o outro e fazer pelo outro o que você gostaria que fizesse a você. É difícil, é. Mas se a gente não começar nas pequenas coisas do nosso dia a dia, nas pequenas, aí vai ficar difícil e distante a gente transformar as grandes. Transformar os que nos cercam, que é uma coisa grandiosa. Como é que a gente transforma quem nos cerca se a gente não consegue nem se transformar? Como é que a gente quer que as pessoas que estão ao nosso redor, nossos familiares, se melhorem como pessoas, como indivíduo, se a gente ainda não está conseguindo essa melhora? Porque é o exemplo. Hoje, se você chegar para um jovem desse e disser, olhe, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não cola mais, não. Esse ser aqui em construção vai olhar para você e vai dizer, oi, mas a senhora não faz? Como é que a senhora quer que eu não faça? Hoje o exemplo é aquela historinha de um menino chegar alguém batendo na sua porta, né? E minha criança chega lá, mamãe, fulano está lá na porta lhe chamando, querendo falar com a senhora. Eita, fulano é muito chato. Quero perder meu tempo falando com ele, não. Manda, diz que eu não tô. Aí a criança vai lá. Oi, mamãe mandou dizer que não tá, não. É engraçado, né? Mas você já está plantando ali a semente da mentira. Né? Você não quer. Você diz em casa, olha, eu não quero mentira. Mas você já plantou a sementezinha sem querer, bestinha, Rose. Um pouquinho.
Mas o veneno, para matar, ele não precisa de muita coisa, né? É você dizer, eu não quero que ninguém fume, eu não quero que ninguém beba, e final de semana, ou durante a semana, você ou faz na frente ou faz escondido. Mas não quer que se faça em casa. É o exemplo. É o exemplo valendo mais do que 1000 palavras. E aqui eu queria terminar com a oração de São Francisco. Que eu acho essa oração, gente, eu faço um trabalho social, que é os Anjos da Noite. E antes de entrar nos Anjos da Noite, eu era dos Amigos da Noite, e a gente, para começar a fazer o trabalho, a gente faz uma prece, a gente pede a proteção, a espiritualidade, porque todo trabalho que você vai desempenhar para o bem, existe uma equipe para ajudar aquele bem, a construção, que tudo dê certo, mas também existem forças externas propensas também a querer atrapalhar aquele trabalho, e nada melhor a gente começar do que com uma prece. Então, eu acredito que a oração de São Francisco, ela demonstra muito o que a gente conversou hoje, que ela já começa assim: Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, deixo com vocês essa mensagem belíssima, essa oração belíssima de São Francisco, para a gente refletir e nos tornarmos, de fato, seres humanos melhores. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe. Agradeço a equipe espiritual da casa pela oportunidade de ser útil, de servir, de contribuir um pouquinho para a melhoria de todos nós. Assim seja. Obrigado, Rose. Belas palavras para uma reflexão profunda que nós teremos que fazer e precisamos fazer. Trabalhar os nossos sentimentos para que não tenhamos ressentimentos. E a benevolência, a indulgência e o perdão, conforme Jesus entendia a caridade, o perdão ficou no final, porque é o mais difícil. Mas temos que lutar para conseguir. É dever nosso para a nossa evolução. Agradecemos a Rose e vamos pedir que ela faça prece de agradecimento, por favor. Vamos continuar, né, com essa boa sintonia. Vamos mentalizar agora todos os nossos parentes, conhecidos, pessoas que nesse momento estão com alguma dificuldade financeira, algum problema de saúde. A gente vai mentalizar lugares que nós queiramos que essa prece, que essa energia salutar chegue. Então, a gente vai mentalizar esses lugares. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai de todo mal. Que a espiritualidade amiga esclareça e oriente todos os espíritos sofredores e obsessores. Que mostrem a eles, juntamente com seus entes queridos, se preciso forem, o planeta de pedra que eles poderão irem se permanecerem no caminho do mal. Deixai cair sobre todos esses irmãos que nós estamos mentalizando agora, sobre todos esses lugares que nós estamos pensando agora. Deixai cair luzes prateadas. Imaginemos essas luzes caindo sobre todos esses lugares, sobre o nosso planeta. Luzes violetas. Imaginemos essas luzes. Luzes cor-de-rosa de cura caindo sobre todo esse planeta, sobre todos esses lugares e pessoas que nós estamos pensando agora. Que a espiritualidade amiga conduza todos esses irmãos para colônias espirituais, hospitais espirituais, a fim de que os mesmos possam serem tratados. Agradecemos a Deus Pai Todo-Poderoso e a espiritualidade amiga pela oportunidade que nos deu, Senhor, de pedir por todos esses irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso e cada dia que dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai de todo o mal, assim seja. Que Deus nos abençoe e nos dê um ótimo final de semana, início de semana e um maravilhoso retorno aos nossos lares na santa paz de Deus. Assim seja. Assim seja. Então, trabalhos da noite, tivemos a prece da nossa irmã, pedimos aos nossos irmãos em tratamento que permaneçam harmonizados e em silêncio para o benefício do passe. Muita paz para todos.